Olá, meu nome é Ricardo Moreira, eu sou AR e produtor musical. E vamos começar aqui o esperado conteúdo sobre pré-produção, que eu estou chamando de toda a verdade sobre a pré-produção. A verdade sobre a pré-produção, pretensioso. É uma brincadeira, mas assim, existe um conceito de pré-produção que tem que ser respeitado e eu acho, particularmente acho, que isso é absolutamente atemporal ou intemporal, como falamos aqui em Portugal. É absolutamente necessário você planejar. Mas vamos primeiro começar sobre o que poderia ser chamado de pré da pré. É o conceito. Você tem que ter uma ideia na cabeça. Nos anos 80, nos anos 70, se falava assim sobre os videomakers, né? Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Então, para você ter um microfone na mão, você tem que ter uma ideia na cabeça. Tem que ter uma ideia na cabeça. Não é assim. Claro que você pode ter uma intuição, se você for um artista que tem a facilidade de ter um estúdio assim, de madrugada, teve uma ideia, vai para o estúdio e faz, sensacional. Muitos grandes sucessos começaram assim. Os grandes artistas sempre se estruturaram dessa forma para poder ter esses insights e fazerem na hora. Mas mesmo esses grandes artistas pré-produziam seus álbuns e essas ideias ficavam eventualmente guardadas e até pautavam o próximo projeto deles. Mas, de qualquer maneira, a pré-produção é fundamental. Então você tem que ter um conceito que vá além daquele teu momento, que parta daquele teu momento e você imagine que aquilo vai ser um tijolinho da sua carreira, da construção do castelo da sua carreira. O primeiro tijolo tem que ser. Depois, quando a gente falar de formato, quer dizer, EP, single ou álbum, depois que a gente falar sobre formato ideal, a gente vai aprofundar esse conceito. Mas eu particularmente continuo achando que mesmo que você queira ou só possa fazer um single, você tem que ter uma ideia de álbum na cabeça. Ah, mas hoje em dia é tudo EP, tudo, não tem problema. Você tem que entender que você tem que construir uma linguagem, construir com o teu público uma linguagem, dizer quem você é através do teu trabalho. E um álbum nada mais é do que uma polaroid daquele teu momento artístico, como os pintores têm a fase cubista, a fase impressionista e tal. O artista também é assim. Se você pegar a carreira de um Nando Reis, um artista com quem eu tive o prazer de trabalhar, você vai ver que, se você vir desde os Titãs, ele vai se moldando e modificando e acrescentando coisas ao trabalho dele. É diferente você ouvir um disco dos anos 90 e o disco atual dele. Acabou de lançar um álbum com 26 músicas inéditas. Então, assim, não é igual. A coisa é evolutiva e nada melhor do que para você pautar a tua carreira e você criar uma impressão digital musical, uma impressão digital musical que seja só sua, que te identifique diante de todos os outros seus colegas artistas, cria uma identidade para você, que você cria uma identidade com os teus projetos. Então, sim, não sou muito favorável a você simplesmente ter, vou fazer um single e tchau, sem uma ideia nenhuma. É legal ter aquele single, mas que aquele single paute outras ideias. O mundo ideal é que você tenha pelo menos uma massa grande de canções para dali extrair o primeiro single, depois um EP, depois um álbum de cara. Isso aí é uma questão de marketing, não vamos discutir, eu estou falando de conceito artístico. Então você não saia de casa sem ele, você tem que ter um conceito artístico que paute o seu momento. E é muito engraçado, você vai falar assim, mas os grandes artistas não fazem isso. Olha, eu tive a felicidade de trabalhar com vários grandes artistas, graças a Deus. E assim, e mesmo os grandes artistas, entre aspas, se submetem a esse esquema. Tinha o Caetano, né, que brincava-se muito nos anos 80, o ano sim, o ano não do Caetano. Por que ano sim, ano não? É que um ano ele escolhia para fazer o álbum e, a partir dali, ele construía tudo que precisava ser construído em termos de linguagem com o mercado, incluindo os shows. Né? Ia para a estrada, então assim, era um ano sim, ano não, era uma brincadeira que faziam com o temperamento baiano do Caetano, que vem desde a tradição do Dorival Caymmi, mais contemplativo, que todos os baianos de certa forma têm, mas na verdade ele fazia o que tinha que fazer mesmo, não é gravar disco todo ano necessariamente. Claro que a gente está falando de uma realidade dos anos 70, dos anos 80, talvez dos anos 90. Não estamos falando de agora. Agora a coisa está diferente, mas uma coisa não muda. É pautar a tua ideia, mostrar
que você vem oferecer desse teu momento artístico? O que teu momento artístico te traduz para as pessoas, para o teu público, em termos de influências, o que você tem ouvido? O que você pariu a partir da ruminação de ideias, de coisas que te influenciam, de livros, de outros artistas da música, nacionais, internacionais? O que você vai parir em termos de tudo que você tem escutado, todas as influências com as quais você tem convivido? Isso vai dar um resultado. Isso é um resultado, é uma massa. Pode ser uma massa que começa com um single, depois um EP, um álbum, mas é bacana ter essa massa. Então, falando de artistas grandes, vou contar uma história engraçada, sempre as historinhas em favor, eu pretendo ter esse compromisso de ter as historinhas em favor do conteúdo e não simplesmente ficar contando história, porque contar história todo mundo conta, não é mesmo? Mas assim, enfim, eu tive a felicidade de viver essas coisas. Eu quando comecei a trabalhar com a Rita Lee e Roberto Carvalho, eu cheguei eles já fazendo o acústico. Então eu cheguei um pouquinho antes dos ensaios, não participei muito de nenhum brainstorming, até porque, parênteses rápido, artistas grandes como Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Violins, os caras não precisam exatamente de um brainstorming artístico. O cara já pariu o conceito, já pariu as canções. Ele precisa só, às vezes, de um ombudsman, ou então alguém que ajude a ele a articular as escolhas, já que ele é pai das canções. E às vezes o pai da canção não é a pessoa ideal para decidir, dentro daquela massa toda de repertório, o que vai conceituar um álbum. Às vezes o artista, mesmo o artista grande, precisa de um AR para ajudá-lo nessa interlocução. Nem que seja, eu falo sempre, para dizer assim, ok, não concordo com você, minha ideia é melhor. Não tem problema, o interlocutor é fundamental. Então, o Max Pierre, meu diretor, que já tinha produzido álbuns da Rita Lee de grande sucesso, conhecia bem a Rita em todas as fases, principalmente nos anos 80, ele falou assim, Ricardinho, não vou chamar aqui o Roberto Carvalho e a Rita Lee para uma reunião de repertório, não faz muito sentido, né? Mas, de qualquer maneira, não quero ignorar, né? Parecer que a gente não está se pondo à disposição. Então, só marquei com a Rita e com o Roberto, você ia a São Paulo, e tem uma reuniãozinha de repertório, uma coisa mais para fora, né, cara? Não tem muita coisa para decidir. Eu falei, lógico, Max, imagina que eu vou ficar aqui dizendo sim, não para alguma coisa que Roberto Carvalho e Rita Lee queiram fazer no disco deles. Mas eu vou com o maior prazer. Cheguei lá, era um apartamento, era um condomínio com 2 torres gigantes. Aí eu falei assim, eu vim falar com a Rita Lee e eu já estou sendo esperado. Aí o cara interfonou, falou assim, pode subir, a Rita está aguardando você. Quando eu subi, foi muito engraçado, porque eu entrei num hall. Primeiro você sair num hall, um hall todo decorado com motivos extraterrestres. Tinha aquele bonequinho, sabe aquele bonequinho que aparece já apareceu direto em imagens de YouTube e tal, que seriam extraterrestres encontrados, sendo operados, sabe aquela cabeça assim, com aquele olhão? Tinha um bonequinho desse, e a pintura, a parede toda negra, pintada com luz, com tintas fluorescentes. Aí apareceu a Rita com um kimono, com um cachorrinho. Veja bem, eu tinha feito o acústico com ela, mas o acústico eu cheguei nos ensaios, não deu nem para ficar muito íntimo da Rita. Eu não era definitivamente íntimo da Rita Lee, infelizmente. E ela me falou, entra aí, o Roberto não chegou ainda. Eu falei, meu Deus do céu, vou ficar aqui com a Rita Lee, constrangido. Ficava aquele papo, aquela conversa meio de sala de espera. Mas enfim, ela muito gentil, com o cachorrinho dela. Aí daqui a pouco ela ouviu o interfone tocar e falou assim, o Roberto já chegou. Eu falei assim, como assim o Roberto já chegou? O Roberto chegou aqui? Eu achava que eles, enfim, eram casados, né? Aí não, é assim, ela tinha um apartamento numa torre e o Roberto Carvalho tinha um apartamento na outra torre. Falei, o segredo da longevidade do casamento, né? Ou é casar com a aeromoça ou então morar perto, longe. Beleza, falei, assim, obrigado. Aí você faz o seguinte, você vai lá embaixo, cara, e fala que quer falar com o Roberto. Aí fui lá e falei com o mesmo porteiro, o Roberto Carvalho, por favor. Aí ele me encaminhou, fui subir. Aí, de certa forma, o apartamento do Roberto, que é um querido, um gênio, eu acho um grande melodista, um grande compositor, um grande produtor, guitarrista, e tem muito conceito na cabeça, tem muita coisa para se aprender, indo fundo na obra do Roberto Carvalho. Aí sentei com ele, enfim, cheguei lá, o apartamento era na antítese
da Rita Lee. Era um apartamento tudo, tinha uma cristaleira, parecia assim, aquela decoração da vovó, sabe? Muito interessante, completamente diferente. Aí você entende por que as almas são complementares, né? Os casamentos são normalmente duradouros, são complementares e tal, mas enfim. Então eu sentei com ele e ele foi muito gentil e isso tudo para falar de uma coisa só, da pré-produção. Então ele sentou, pegou o violão, tocou coisas para mim. Eu fiquei, poxa, Roberto, que lindo, que maravilhoso. A gente ia fazer o álbum 3001, onde ela regravava o 2001, que era o Sucesso dos Mutantes, uma parceria dela com o Tom Zé, e ela recriava o álbum 3001 com uma visão futurista, uma visão de futuro. Ela já com os seus 50 para 60 anos, talvez, e pensando no futuro, como tem que ser, né? Não existe idade, né? A idade é um número, é apenas um número. Então, já olhando para o futuro, mas então ele mostrou aquelas coisas todas, foi muito legal, anotei coisas só para levar as informações para o Max, mas uma coisa totalmente para a forma e muito prazerosa, conversa legal. Mas antes de começar tudo, ele olhou para minha cara e falou assim, qual é o seu signo? Eu falei, olha, Roberto, sou Áries. Eu já sabia, porque minha filha gosta de astrologia, porque eu sempre fui enfronhado nessas coisas mais esotéricas e não materiais. Ele falou, qual é o seu signo? Eu falei, olha só, eu sou Áries, mas eu já estou a 0 grau de touro. Eu já tenho muito de Áries e muito de touro também. E é da onde vem a coisa do canto, das coisas de eu gostar de música e tal. Aí ele pegou minha data de nascimento, minha hora de nascimento e calculou lá uma coisa rapidamente, falou assim, ótimo, porque ele queria fazer um mapa astral do disco, ele queria saber a hora para começar. Então olha só, o Roberto de Carvalho, Rita Lee, que já eram sucessos gigantescos, estavam preocupados a tal ponto com a pré-produção que eles queriam saber até a hora certa de começar. Depois eu falando com o meu querido amigo engenheiro de som, o Luiz Paulo Serafim, ele falou assim, tá pensando que ele não pegou minha data de nascimento? Pegou de todo mundo. Então ele começou na hora certa, na lua certa, na configuração astral certa. Então, minha gente, aliás, se você tiver como fazer isso, por que não astrologia e numerologia para começar na hora certa o seu projeto? Só para deixar consolidada a ideia da importância da pré-produção para vocês saberem que até os grandes se preocupam com a pré-produção em vários graus, em várias espécies de preocupação. Então, anota aí que é bacana se preocupar com a pré-produção. Então, vamos continuar falando da tal da verdade sobre a pré-produção. Então, assim, a pré-produção não é feito você entrar no carro, ligar o Waze e falar, você nunca foi para aquele lugar. Nunca foi, cara. Mas tem o Waze, pô. Aperta o Waze, vai lá, o Waze te leva. Maravilha. Aqui em Portugal, para me acostumar com tudo, o Waze me ensinou primeiro. Eu vou te falar, às vezes aí na padaria, eu boto o Waze. Então, assim, mas não tem o Waze para pré-produção. Você não pode entrar dentro do carro, ou melhor, dentro do estúdio, apertar o Waze e ele te levar. Isso não existe, então. Você precisa planejar para as coisas darem certo. Então a pré-produção não é dia anterior nem semana que vem. A hora H e o dia D surge num determinado momento o resultado de um planejamento. E eu diria que, olha só, se você tiver repertório definido, se você tiver arranjos definidos, se você tiver, dentro do possível, ensaios realizados, num período de 30 dias antes, você pode entrar no estúdio tranquilo. Aí, aquela coisa, você preparou tudo. Aí podem haver insights dentro do estúdio. Aí você realiza esses insights. Aí esses insights não vão ser perda de tempo. Vão ser um plus, porque o bom artista, lida com o improvável, lida com o intangível, tem ideias no meio da noite, acorda e anota no papel, acorda e grava na voz e violão ali no celular ou no telemóvel, como se fala aqui em Portugal. Então, esse improvável sempre vai existir, mas você não pode fazer do improvável a sua estrada. A estrada tem que estar construída. Então, essa coisa do conceito todo que eu falei, de você já ter, o conceito, na verdade, é a pré da pré. Na verdade, é pré da pré da pré.
Porque o conceito tem que estar antes de tudo. O conceito passa pelas canções, ou melhor, as canções motivam eventualmente o conceito. Aquelas influências todas das coisas que eu falei antes, que você viveu, que você está vivendo, que está escutando, que está lendo, que está vendo, aquilo tudo vai criar, germinar dentro de você o teu produto artístico, que é a canção. E aquilo ali vai pautar o teu tijolinho, o tijolinho do teu castelo, que pode começar com um single, depois um EP, depois um álbum. Idealmente, você tendo uma massa que possa construir um álbum, mas começar com um EP, sempre idealmente isso, é o que vai te identificar ao longo da carreira. Daqui a 10 anos, se Deus quiser, você vai estar com a carreira estruturada, vai olhar para trás e falar assim, aquela minha fase. O artista vai te falar, pô, adoro aquele teu disco, cara, o que você estava ouvindo naquela hora? O que você estava curtindo? Porque, poxa, eu me identifico com a peça. Isso é uma coisa bacana. Isso cria a tua impressão digital musical, sacou?